Bom, a gravação está iniciada, né? Semana passada a gente viu, então, a programação com o DP, né? O trabalho de vocês trata da transferência de arquivo de forma confiável. Normalmente, o protocolo que é utilizado para isso é o TCP. Vamos ver hoje como é que a gente usa o TCP, né? O TCP ele é mais utilizado porque ele já faz a confiabilidade, já garante a entrega no destino, né? Mas existem protocolos que são confiáveis também, que são construídos com base no UDP, né? Por exemplo, o TFTP é um protocolo de transferência de arquivos que garante a transferência de arquivos, ele é baseado no UDP, né? Mas, nesse caso, a própria aplicação é quem tem que cuidar da confiabilidade. Ela tem que verificar item a item se chegou ou se não chegou, né? Então, vai ficar a cargo de cada um escolher o protocolo que quiser, né? Cada grupo pode ter liberdade de escolher, né? Vamos começar aqui vendo como é a programação com sockets com TCP. Bom, então, no TCP nós temos 3 fases. Uma primeira fase, que é a fase de estabelecimento da conexão, né? Uma segunda fase, que é de transferência de dados, uma terceira fase, que é o encerramento da conexão, né? Encerramento da conexão é só fechar a conexão. Então, nós vamos ver aqui, então, essas fases de estabelecimento de conexão e transferência de dados, que diferem um pouquinho daquilo que a gente viu para o UDP, né? No UDP, as mensagens são enviadas diretamente para o destino, né? E a gente tem que botar o endereço em cada mensagem. No TCP, as mensagens elas são enviadas por intermédio das conexões que nós vamos estabelecer entre cliente e servidor, né? Então, não é necessário o endereço destinatário no momento do envio. A gente, no UDP, tinha que fazer isso, né? Já que a conexão já possui esse endereço. Bom, e todos os dados enviados são confirmados automaticamente. Essa confirmação é interna do TCP, né? Essa confirmação não aparece para o programador, né? Então, o TCP, as entidades TCP origem e destino fazem as confirmações e, se necessário, cuidam das retransmissões, né? Então, em caso de problema, o sistema cuida da retransmissão para a garantia da entrega. Esse aqui é um modelo, né, de trabalho com TCP. A gente, semana passada, viu o modelo do UDP. A gente vê aqui que tem um pouco mais de funções, principalmente do lado no servidor. No lado do cliente, nós temos aqui o Connect. Então, como é o funcionamento do lado do servidor, né? Tal qual a gente faz com o DP, a gente primeiro define um socket, né? E depois que a gente define o socket, a gente faz o bind para associar esse socket com a interface de rede local, né? Então, o socket vai criar o ponto de comunicação local, né? E o bind vai associar esse ponto de comunicação com a interface de rede local, né? Depois ele vai chamar uma função chamada listing, né? A função chamada listing, a gente vai ver a sintaxe dela aqui, mas ela é basicamente para criar as filas de conexão, tá? A gente vai comentar ela mais à frente, mas você fala que, por exemplo, o servidor vai aguardar por 5 conexões. Então, a gente vai entrar em detalhes mais à frente. Isso aqui é para preparar a conexão. E a função accept é para aguardar por conexões. Então, quando o servidor chama accept, ele bloqueia até que a conexão seja estabelecida, tá? Então, vai ficar bloqueado, o servidor não vai fazer mais nada. Quando o cliente solicitar uma conexão, o accept vai liberar o acesso, ele vai criar um novo socket, tá? Então, no modelo TCP, nós temos o socket que foi criado aqui em cima, que é o socket para aguardar por conexões, e quando a conexão é estabelecida, é criado um novo socket, tá? Nesse novo socket, o servidor chama receive. No receive, ele bloqueia novamente, agora aguardando por dados da conexão, né? Quando o cliente envia esses dados, o servidor ele processa a solicitação e envia a resposta, né? Ele faz um close aqui. Esse close ele vai fechar essa conexão que foi aberta, então ele vai fechar o socket que foi aberto automaticamente, porém aquele primeiro socket que é da conexão continua aberto, né? Então ele volta para o accept e fica nessa situação aqui, aguardando num loop infinito, aguardando conexões, respondendo, tudo mais, né? O lado cliente, né? O lado cliente ele também chama a função socket para criar um TCP. Ele pode fazer o bind ou não, né? Se ele não fizer o bind, no momento que ele fizer o connect, será feito o bind automaticamente. Então, o cliente, na função socket, cria o socket local, o connect faz a associação com a interface de rede, né? O cliente faz um send pelo socket, então, pela conexão, vai a informação para o servidor, que processa, né?
depois que vai para o servidor, o cliente chama receive e fica bloqueado, aguardando a resposta, né? E, finalmente, o servidor responde para o cliente. É assim que vai acontecer no transmissão pelo TCP. Nós já vimos a função socket, já vimos a função bind, então vamos ver aqui as outras funções que são específicas do TCP. Então, a função listing, né? Lembrando da função listing, ela é chamada após o bind. Tá? Qual é a finalidade da função listing? Né? Ela prepara o socket para que possa receber conexões. A gente passa como primeiro parâmetro para ela o descritor do socket que nós criamos, e existe um segundo parâmetro chamado de backlog, que é quantos pedidos de conexão podem ser enfileirados. Nesse modelo, um servidor que está aguardando por conexões, então está aqui o servidor, ele tem o socket dele. Chega um pedido de conexão. O servidor chega e cria um novo socket, esse socket vai tratar essa conexão. Né? Chega um novo pedido de conexão. O servidor ele vai criar um novo socket. Pode chegar um momento que o servidor ele resolve não criar mais sockets. Né? Então, estão chegando novas conexões. Né? Então, chega mais uma, mais duas, mais três. Esse parâmetro aqui é quantas conexões o servidor pode segurar, quantas solicitações de conexão ele pode segurar antes de aceitar a conexão. Né? Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, o número 5, ele pode enfileirar até 5 solicitações. Se chegar uma sexta e já tiverem 5 enfileiradas, ele não vai conseguir. Né? Vinícius, eu posso criar a equipe sim. Tá? Tem alguma vantagem para vocês criar essa equipe? Né? Porque, qual seria a vantagem aí para... Abre o microfone aí. Né? Pô, tipo assim, falando pelo Vinícius, né? Não foi o que eu falei, não, mas acho que falando pelo Vinícius, acho que é porque fica marcado aí. Aí a gente consegue ver quando tá rolando a aula, entendeu? Quando começou realmente. É porque a gente precisa entrar pelo Canva e acessar o Não. link do senhor para vir para cá e ver se a sala tá aberta, entendeu? Não, beleza. Não sabia que tinha isso. Então, beleza. Então, crie lá. É que até então eu tinha perguntado, né? Ninguém tinha falado nenhuma vantagem de ter equipe. Eu crio então, tá? Para a próxima aula eu já crio. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, são os períodos que ficam enfileirados aqui. Deixa eu só anotar aqui, para não esquecer de fazer isso, tá? Criar equipe. Se não anotar, não faço. Tá, então, hoje ainda eu vou ver se cria essas equipes aí para vocês. Então, beleza? Além da função listing, né? Nós vimos aqui a função listing no servidor. Depois da listing, nós chamamos accept. Accept é que vai ficar bloqueado aguardando por conexões. Né? Então, a função accept, nós passamos para ela um primeiro parâmetro, que é o socket, no qual vai ser... ele vai aguardar por conexões, né? E 2 parâmetros que dizem respeito ao endereço. Um primeiro parâmetro chamado ADDR, né? Que é uma struct socket ADDR, que a gente já viu semana passada, que é a estrutura que guarda endereço IP e porta de uma máquina. Tá? No caso aqui, ele vai receber as informações do cliente. Então, quando o cliente fizer uma conexão com o servidor, vai ser criado um novo socket, né? E nessa variável DDR aqui, ele recebe as informações do cliente, endereço IP e porta de onde está o cliente. O terceiro parâmetro é o tamanho dessa estrutura, que a gente é obrigado a passar. Bom, teve pergunta aí, deixa eu ver. Tá. Felipe, tá gravada a aula, tá? Foi falado sobre como funciona o UDP. Tá? Depois você pode assistir, qualquer coisa tirar dúvida. Bom, então é isso. Professor, Né? rapidinho, antes de Oi. você começar a engrossar aí o caldo. Por que o TCP, na teoria, né, é mais complexo de você montar a estrutura dele do que a UDP, se o TCP, do que o OSI, né? Ou era o UDP o outro? Agora eu esqueci o nomenclatura. UDP. Ah, é o UDP? Ah, então deixa, que eu achei que era TCP e o outro modelo era OSI, entendeu? Uhum. Não, Ah, na foi mal então, foi verdade, mal. Agora entendi. até existem protocolos OSI, mas ninguém usa, né?
Eu não vou falar Entendi. ninguém usa, mas vou falar que 99,9% não usa, né? Entendi, Que entendi. hoje a realidade é a internet, né? Então é TCP e UDP. O DP é Né? para chamada, essas coisas, né? Que é um negócio mais rápido, né? O Mais DP, objetivo, né? isso, ele acaba sendo mais rápido, tá? Não tem essas fases de estabelecimento, Entendi. não tem necessidade de retransmissão para reconhecimento. Então, a gente vai ver, a gente vai estudar o TCP e o UDP em detalhes, vocês vão perceber bem a diferença. Tá? Ok, ok. Bom, então, né? Passamos o socket de conexão, recebe o endereço e cria um novo socket para aquela conexão específica. A gente vai ver na programação exatamente o que é esse novo socket. Do lado do cliente, o cliente chama a função connect. A função connect ela é bem clara, né? Ela solicita o estabelecimento de uma conexão com uma aplicação remota. Né? Então, o cliente vai dizer qual é o socket que ele está entrando, né? Que ele vai usar, e ele passa como parâmetro o endereço IP e porta do servidor. Então, estrutura socket DDR que armazena IP e porta, né? Aquela estrutura que a gente viu semana passada, mesmo que a gente usa para o DP. E, novamente, tem que passar o tamanho da estrutura para a função. E para enviar e receber, né? Para enviar, a função send do TCP tem menos parâmetros que o do UDP, né? Ela tem menos parâmetros que a gente não precisa passar endereços, já que uma vez que o endereço foi passado durante a conexão, utilizando o socket, esse socket já tem um endereço em qual ele vai enviar a mensagem, então só precisamos passar, né? Qual socket será utilizado, local de memória onde está a informação, então a informação vai estar armazenada em algum lugar da memória, a gente passa o endereço desse lugar, do início, né? E o tamanho, quantos bytes serão enviados, e flags aqui, se eu quiser passar flags para o TCP para modificar o comportamento dele. O normal é não passar flag nenhum e usar o TCP da forma padrão. Já o Recife é para receber as mensagens, né? Então, de forma análoga ao send, o socket vai ser enviado para receber, onde será colocada a informação, né? Então, tem uma região de memória onde essa informação vai ser colocada, então, aponta para o início dela, o tamanho dessa região de memória, né? Para que não estoure a capacidade do local, e novamente flags, a gente sempre coloca 0. Né? Ela retorna o tamanho da mensagem recebida, quantos bytes foram recebidos. Bom, então vamos ver o exemplo aí, né? Novamente, a gente viu semana passada, primeiro no Linux, depois no Windows, né? Primeiro no Linux porque o Windows faz exatamente como o Linux com um cabeçalho a mais. Então vamos ver aqui no Linux, depois a gente estende esse cabeçalho para o Windows, para quem quiser fazer o Windows. Bom, então, mesmo programa que a gente fez semana passada, né? Um programa de envio que solicita um número inteiro, um número real e uma string, faz o envio da informação, né, para o programa de recebimento. O programa de recebimento recebe as informações, mostra os dados recebidos e retorna a quantidade de interações que já teve. No final, o programa de envio mostra quantas interações o servidor teve. Né? A diferença é que semana passada, no UDP, a gente usou a porta aleatória. Né? Aqui no TCP, a gente vai amarrar a porta. Né? Mostrar para vocês como é que faz a programação, dizendo que funciona sempre naquela porta. Okay? A gente vai ver depois o problema não, né? A característica disso. Né? Então, aqui no exemplo, o servidor vai rodar na porta 22.231. Tá? Por que essa porta? Tá? Podia ser qualquer uma, escolhi essa aqui ao acaso. Né? Então, existe um arquivo chamado comum.h, que é o arquivo que vai ser incluído nos dois programas, tanto no cliente quanto no servidor. O que esse arquivo comum tem? O número da porta do servidor, que os dois têm que conhecer, e o formato da mensagem trocada pela rede. Na rede vai ser trocada uma mensagem, que é uma estrutura, que tem um número inteiro, um número de pontos flutuantes e uma rede de 50 caracteres. Tá? Exatamente as informações que nós precisamos enviar. Então, vamos ver aqui as versões do cliente e do servidor. Aqui o arquivo comum.h, aquele que a gente acabou de ver, porta do servidor e as informações que serão trocadas pela rede. No servidor,
O Vinícius está perguntando aqui, o TCP tem segurança. Não é bem segurança, não. Vinícius, segurança, quando a gente fala em segurança, a gente fala em inviolabilidade, né, e não vê o conteúdo. O TCP ele não oferece isso. O TCP oferece confiabilidade, tá? Que é diferente de segurança, né? Confiabilidade é a garantia de entrega no destino. Mas nem o TCP nem o UDP estão segurança. Deveria ser qualidade, não? Oi? Não deveria ser qualidade, não? Não, qualidade é um outro parâmetro, né? Qualidade é o que a gente pede da transmissão, né? Por exemplo, o UDP você pode negociar a qualidade dele, né? Você pode falar, ó, eu quero como qualidade de serviço que o UDP me entregue 98% dos pacotes com acertos. Ah, entendi. Tá? Aí, se tiver entregando com 98 ou mais, ele tem qualidade. Mas ele não tem confiabilidade, porque a confiabilidade é só 100%. Entendi. Tá? Então, aqui na versão servidor, né, os mesmos includes. Os principais aqui, o NetDB, que é um include das funções de biblioteca do socket. O comum.h, que é aquele arquivo comum tanto a cliente quanto a servidor. E as funções aqui. Né? A função main, né? A gente só tem a função main. Então, na função main, a gente define o socket, que é o socket de comunicação para receber a conexão. Né? Lembrando o modelo, como é que funciona. Né? Deixa eu voltar aqui só para fazer um desenhozinho. O modelo o servidor ele faz um accept. Tá? Vou botar aqui. Accept. Né? Quando ele faz o accept, chega uma solicitação de conexão, né? O servidor tem um socket onde ele vai aceitar essa conexão. Quando ele aceita a conexão, é criado um novo socket. Esse socket cria um novo socket, tá? E essa conexão agora que foi solicitada aqui, vai ser tratada com esse novo socket que foi criado. Aquele socket anterior continua existindo. Então, o socket que a gente cria aqui, né, na chamada do accept, aqui, tá? É o socket que será apenas para receber conexão. Né? Então, nós precisamos criar dois sockets, o para guardar por conexão e o para tratar a conexão. Né? Então, esse aqui é a nossa variável sock, que é o que fica aguardando a conexão. Esse aqui é o nosso MSG socket. Né? Que é MSG socket, não? Então, é MSG sock. Né? Tá ok? Então, accept, temos outros aqui, né? Então, accept, ele recebe a conexão e o que ele retorna vai ser justamente esse MSG socket aqui, que é criado. Então, MSG sock, né? Então, o que recebe e o que é criado quando acontece conexão. Duas variáveis auxiliares aqui, que a gente vai ver o uso delas no programa. Né? Dois endereços, né? Um chamado servidor, que vai conter as informações do servidor para fazer o bind. Aqui, basicamente, eu vou dizer qual é a porta que eu quero que o servidor fique. Tá? E um cliente, que é quando um cliente se conectar, o servidor poder saber quem foi o cliente que conectou nele. Tá? A mensagem que vai ser trocada pela rede, aquela que foi definida no arquivo comum.h. Um artifício que a gente já viu semana passada, né? Para a gente poder obter o endereço IP do cliente e mostrar, né? Em forma de string. E com uma variável que vai fazer a contagem de quantas interações o servidor já fez, já que ele informa isso ao cliente. Então, passo a passo das funções. Né? Primeiro, cria o socket. Né? Então, chama a função socket, AFNet. Né? Lembrando, é a função socket que a gente viu semana passada. O primeiro parâmetro dela é a família de protocolos. Então, é sempre AFNet, que é Address Family Internet. Com isso, a gente está dizendo que vamos usar protocolos da internet. O tipo de protocolo, socket stream. Então, nós estamos querendo dizer aqui que vamos usar um protocolo de stream, protocolo orientado à conexão. E o terceiro parâmetro é qual protocolo será utilizado. A internet só tem um protocolo stream, que é o TCP. Então, a gente vai sempre botar 0. Né? Então, se eu quero criar um socket para guardar conexões TCP, são sempre esses parâmetros. Chama a função socket e vai abrir o socket. Né? E ele vai criar o socket. Bom,
Aqui eu vou ter que fazer o socket associado com a interface IP local, né? Então eu vou dizer endereço IP e porta da aplicação. Essa estrutura, que guarda o endereço, que é a estrutura socket DDR-in, né? Ela contém 3 campos. O primeiro campo é o da família. Então, novamente, a FNet, família internet. O campo sim é DDR-S e DDR, que é o endereço IP. A gente viu semana passada que se usar essa constante em ADDRN, vai associar as interfaces de rede locais da máquina. O normal é fazer isso. Se eu quiser especificar uma interface em particular, eu posso colocar com o endereço IP dela. O normal é deixar isso aqui para usar todos os IPs da máquina, né? E aqui, semana passada, a gente tinha posto o valor 0, né? O valor 0 era para pegar uma porta aleatória, né? Aqui eu não vou botar o valor 0, aqui eu vou dizer que eu quero usar uma porta específica, aquela 22.231. Né? Lembrando que eu tenho que converter esse número inteiro, que é o número que no meu computador, o meu processador tem uma forma específica de endereço de trabalhar, converter ele para o formato da rede, né? Então, sempre que eu fornecer um número de porta, eu tenho que fornecer chamando a função HTONS, para converter do formato local para o formato da rede. Aí, professor, se você fosse adicionar a porta, você botaria nesse porta serve, né? Esse porta serve, exatamente, porta serve é essa constante que está definida aqui, ó. Ah, entendi. Então, eu não botaria lá, eu botaria aí. Tem Eu que poderia ajeitar aí, botar né? lá, né? Mas é que o normal é você botar no arquivo de include, porque se você mudar nesse arquivo, muda tanto para o cliente quanto para o servidor. Entendi, Se entendi. você deixar no servidor programado, você vai ter que mexer nos dois. Aí é mais fácil cometer Tem um menos erro, né? chance de erro, né? Entendi. É, né? Tá, o Vinícius está perguntando se já falar na RTP. O RTP é um protocolo mais antigo, né? Pouca coisa foi desenvolvida em RTP, né? O que a gente usa mesmo é TCP e UDP. Antigamente até a gente estudava RDP, mas depois caiu no desuso, na verdade. O TCP, ele eu vou ter que dar uma olhada, né? Eu não sei por que os streams estão usando RTP, tá? Mas o RTP não é novo, não. Tá? Normalmente se usa o DP porque ele é mais rápido. Tá? Eu posso até depois dar uma olhada para você e semana que vem conversar, tá? Sobre isso, que eu nunca li sobre isso. Deixa eu anotar aqui mais uma coisa. Ô, professor, o WhatsApp usa o DP, né? Conexão UDP, né? Eu não sei especificamente o WhatsApp, não, mas eu creio que sim. Assim, para mensagens, eu creio que sim, mas na hora de fazer transferência grande como vídeo, seria mais vantagem para ele usar o TCP, né? Porque Sério? Eu você. pensei que fosse o oposto. Eu pensei que, tipo, mensagem fosse o TCP e... e o vídeo, chamadas de vídeo fosse pelo UDP. Não, no caso que eu estou falando do vídeo, é transferir uma mídia de vídeo, por exemplo. Ah, entendi, Tá? entendi, entendi, Tá? entendi. Né? Mas chamada de telefone pela internet. Você pode fazer nos dois. Né? O preferível é o DP. A maioria dos desenvolvedores prefere o DP. Entendi, entendi. Tá? Porque o TCP pode provocar alguns atrasos, né? Alguns engasgos. Então o DP se sai melhor nesse aspecto. Entendi, mas ainda continua dando aquele gargalo, né? Aquele anda aquela travadinha e Aí volta. seria por causa de uma perda de pacotes. Né? Mas isso não é Mas, por causa do UDP? então, é por causa do DP. O DP perde um pacote e dá aquela travada. Né? Entendi. Mas se fosse, por exemplo, o TCP, a princípio ele também travaria, porque ele perderia, mas ele faria uma retransmissão. E aí ele passaria a manter tudo com aquele atraso daquela engasgada. Então você teria Ah, delay entendi. na Para sua, na não sua conversa. travar, ele atrasa a chamada. É. Entendi, entendi. Mas aí você vai ficando com delay na conversa. Esse delay é muito ruim, né? Entendi, Atrapalha entendi. muito. Mas assim, eu não sei como fizer. Você pode compensar também isso no TCP, né? Seu protocolo pode, por exemplo, perceber que houve esse delay e ele mesmo capa parte da transmissão e retorna sem delay. Mas aí, se for para fazer isso, normalmente o desenvolvedor prefere o DP, que aí já descarta e pronto. Mas é questão de cada um, né? Assim, uma aplicação ela não tem que usar só TCP e UDP. Uma aplicação ela pode usar os dois ao mesmo tempo. Tá? O Eu ia MISP, falar por exatamente exemplo. isso. Tipo assim, não pode não, por exemplo, estou utilizando o DP. O DP falhou
só um exemplo, falhou no lugar X. O TCP que está em cima rodando também não pode, tipo, inserir. Não, aí Entendeu o você que eu teria quis que dizer? abrir uma conexão Substituição. separada, né? Normalmente o que você faz é, por exemplo, na mesma aplicação você usar para finalidades diferentes, né? Por exemplo, o que eu vou falar agora não é verdade, tá? Eu vou falar assim, uma suposição, que eu nunca vi a Não, sim, estrutura do sim, WhatsApp, sim, sim. tá? Mas, por exemplo, o WhatsApp, ela pode usar para transferir mensagens de texto o UDP. E na hora de transferir arquivo de áudio, arquivo de vídeo, usar o TCP. Então, cada parte do programa, da aplicação, usa um protocolo diferente. Mas assim, os dois ao mesmo tempo. Mas para a mesma finalidade, dificilmente um programa usa protocolos diferentes. Tá? Professor, Entendi, Oi. entendi. me desculpa a pergunta. É qual dos dois que chega mais rápido, só que com mais erros? E o programa que vai consertando isso depois é o É DP? o DP. Eu não lembro. O Ok, DP. obrigado. Tá? Que a gente viu semana Mas o passada. programa não corrige não, né? Não, é que o seu programa tem que corrigir, né? No caso, se você usar o DP. Ah, tá, tá. Tá? Aí você tem que fazer uma lógica que faça a correção desses erros. No DP você não precisa. Desculpa. No TCP você não precisa fazer essa lógica, ela já está embutida no protocolo. Bom, então, lá no servidor, tá? Criamos o socket e preenchemos os campos. No caso aqui, família internet, usar qualquer endereço da placa de rede, ou todos, na verdade, e definimos a porta. E aí faz o bind. Quando faz o bind, vai associar esse socket com esse IP e com essa porta. Quando eu boto aqui a porta 0, ele sempre vai escolher uma porta qualquer que esteja vazia e vai fazer o bind. Aqui, se essa porta que eu escolhi já estiver em uso, vai dar um erro no bind, ele vai dar a mensagem bind no socket, 2 pontos, e o perro vai dizer exatamente qual foi o erro, né? Provavelmente ele vai falar porta em uso, tá? E vai sair, vai dar erro. Mas beleza, se a porta estiver disponível, faz o bind e agora vai guardar e tratar as conexões. A gente precisa chamar antes do accept a função listing. A função listing é só para criar as filas. Então, nós estamos criando no socket 5 filas de conexão. Ou seja, ele pode segurar até 5 conexões. E loop infinito aqui. Nesse loop infinito, quando a gente chama o accept, nós temos que passar o endereço do tamanho o endereço do tamanho do endereço do cliente. Tá? Então, isso aqui, a estrutura socketDR é o endereço do cliente, vai colocar isso numa variável inteira do tipo clean e ela é usada aqui. Né? Então, o accept, a gente simplesmente fala qual vai ser o socket que está guardando por conexões, foi aquele que a gente criou, e nessa estrutura aqui, nesse registro clearDDR, a gente vai obter o endereço do cliente. Então, MSG socket igual a accept. Então, aqui está bem claro, ó. Esse socket está aguardando por conexões. Quando for efetuada uma conexão, vai ser criado um novo socket para tratar essa conexão. Esse novo socket é MSG socket. Tá? Então, socket é para aguardar por conexões. MSG socket, socket foi criado. Se houver algum erro aqui, ele vai dar um erro no accept. Se não teve erro, recebe a mensagem, função receive que nós vimos, por MSG socket, repara aqui, ó, socket, o que a gente criou foi para receber conexões. Para receber a mensagem é o MSG socket, o que foi criado pela Sept. Tá? Passa o local onde vai ficar, aquele bufferzinho da mensagem que a gente criou, e o tamanho da mensagem que vai ser recebida. Tá? Bom, dando tudo certo, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez semana passada, a função mainCopy faz o quê? O cliente, quando conectou, as informações de endereço e porta dele foram colocadas nessa variável, clearDDR. Então, eu estou copiando da estrutura clearDDR o campo SIM-DDR, que é o campo que tem o endereço IP. Eu estou copiando os 4 bytes, já que o endereço IP tem 4 bytes, para uma estrutura
chamado IP. Né? Quem é esse IP? Esse IP é uma array de 4 caracteres. Então, com isso aqui, eu consigo mostrar byte a byte. Né? Então, como o endereço IP tem 32 bits, aqui eu estou separando os 32 bits em grupos de 8 bytes. E mais à frente eu mostro ele, IP0, IP1, IP2, IP3, só para mostrar o IP do cliente. Aí o servidor mostra o inteiro, mostra o real, mostra a string, e para o servidor enviar a resposta, ele aproveita o campo A da mensagem, coloca, incrementa a variável contagem, que conta quantas interações teve, e envia de volta para o cliente, né? Envia com a função send. Para que essa contagem, professor? É só porque está especificado, né? Aqui a gente especificou aqui que o servidor, tá? Retorna para o programa de envio quantas interações ele teve. Cadê? Ah, entendi. Só para isso, né? Assim, Mostrar o caminho, né? só para mandar alguma coisa de volta. Né? Assim, não tem menor obrigatoriedade de fazer isso, tá? É só questão de que foi solicitado. Depois que ele envia, ele fecha a conexão. Né? Fechar a conexão, fecha a MessageSocket. Porém, o socket continua aberto para guardar novas conexões. Né? O socket só é fechado aqui embaixo, close socket. Coisa que, na verdade, nunca vai acontecer, porque a gente vai ficar no loop infinito aqui no while. Ah, não, Gustavo, a gente vai executar sim. A gente vai executar tanto do Windows quanto do Linux. Né? Aqui a gente só está vendo o código primeiro. Tá? Pode ficar tranquilo aí. Esse foi o servidor. Tá? O servidor fica aguardando por conexões no Accept. Né? E o cliente, que é o que vai conectar. Tem um início bastante parecido. Né? Faz o include no comum.h, no netdb, pelas mesmas razões do servidor. Só que a gente tem que passar pela linha de comando o nome e endereço IP do hospedeiro. Né? Na versão UDP, a gente passou também a porta, porque era uma porta aleatória. Aqui, como a gente sabe a porta que a gente vai utilizar, né, que está naquele arquivo comum.h, a gente não precisa. Então, main, argc, argv, né? argv0 vai ser o nome do programa, argv1 vai ser o parâmetro passado, que é o nome e o endereço IP do hospedeiro. Tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura de endereço do servidor, para a gente montar o endereço do servidor. A gente vai fazer uma consulta DNS pelo servidor, né? Então, mesma coisa da semana passada. A gente vai ter uma estrutura do tipo hostend, que guarda informações do host consultado, e aqui é a mensagem que a gente vai mandar pela rede. Então, um teste para ver se foi passado como parâmetro o endereço do servidor. E vamos lá. Criamos o socket, um socket do tipo TCP. Né? Então, para criar TCP, de novo, primeiro parâmetro, a família de protocolos, que é a família internet. O segundo parâmetro, um socket string, para dizer que é orientado à conexão. O terceiro parâmetro, 0, que é para usar o protocolo padrão, que é o TCP. Bom, a gente precisa de informações do servidor. Então, a gente precisa fazer uma consulta no servidor para saber qual é o endereço IP dele. Né? Lembrando que o nome ou endereço IP do servidor é passado por linha de comando. Né? Então, a variável argv1 é a string com o nome do servidor. A gente vai chamar essa função que a gente viu semana passada, que é a getHostByName, passando para ela a string com o nome do servidor. Né? Ele vai fazer uma consulta DNS e vai trazer nessa estrutura HP as informações do servidor. Se essa string for uma string representando o endereço IP, ele vai converter e colocar na estrutura HP também. Né? Então, com isso, a gente monta a estrutura do servidor. Né? Bom, então, HP, no campo HDDR, contém o endereço IP do servidor. A gente tem que copiar esse endereço IP para aquele servidor.SIM-ADDR. Tá? O SIM-ADDR é o endereço IP do servidor, tá? Dessa estrutura. Então, mesma coisa que a gente viu lá no servidor, que a gente fez também semana passada, a gente usa o main copy para copiar o campo do endereço IP para o campo do endereço IP da variável servidor. Oi, Gustavo, Tem está o falhando. microfone aberto aí, Gustavo. Ele quis fazer uma pergunta.
Vamos lá. Então, com isso aqui a gente tem endereço IP, família, internet, e vai ter que conectar na porta onde o servidor está. Então, a mesma coisa do servidor. O campo SimPort, que é o da porta, é a porta do servidor, sempre convertendo para o formato da rede. Como o cliente solicita a conexão? O cliente chama a função connect, diz qual socket ele vai usar, foi o socket que a gente criou, passa o endereço do servidor, endereço IP e porta, e o tamanho dessa estrutura servidor. Então, fez a conexão, né? Uma vez feita a conexão, aí vai solicitar os dados, né? Solicita um número inteiro, solicita um número real, solicita uma string, né? E faz o envio dessa informação. Depois que enviou, vai ficar aguardando o servidor responder. Quando o servidor responder, no campo A, o servidor responde com a quantidade de iterações, ele informa a quantidade de iterações. No final, ele fecha a conexão, né? Fechando o socket, encerra a conexão. Vamos ver, então, o funcionamento. Então, isso aqui é... Aliás, vamos fazer igual semana passada. Em vez de a gente ver o funcionamento, vamos ver as diferenças para o Windows, né? Essa aqui é a versão Linux. Como seria no Windows? E tem como eu faço para compilar, depois eu vou mostrar para vocês. Então, exemplo do Windows, o TCP. Né? É a mesma coisa, né? Se estiver usando o dev C++, tem que botar -LWSOC32 para habilitar a biblioteca WinSock32, tá? no dev C++. O arquivo comum.h não precisa ser alterado, já que ele contém informações apenas da rede. Né? E nos programas cliente e servidor, a gente tem que botar, né, o include do winsock2.h e o pragma comment para a carga da biblioteca winsock. Exatamente conforme a gente viu no UDP, a variável do tipo socket não é inteira no Windows, ela é do tipo socket. Precisamos criar uma variável WSAData e precisamos executar esse comando. Né? Então, na prática, o comando, deixa eu pegar aqui o arquivo. Vou mostrar aqui o cliente. Então, as diferenças, tá? Vou abrir aqui em duas janelas. No cliente Linux, que está à esquerda, o socket... Então, no cliente Linux, né? Primeiro aqui. O include é o winsock2, no lugar do DSDB. E tem que colocar também esse pragma comment aqui. Então, é só acrescentar. Né? No Linux, a variável sock é do tipo inteiro. No Windows, a variável sock é do tipo socket. Né? No Windows, eu preciso definir essa variável. E no Windows, eu preciso fazer a inicialização do winsock. Colocar isso aqui, que é padrão também. Tá? Feito isso, o programa é exatamente o mesmo. Então, são pouquíssimas diferenças. Né? É apenas questão de como o sistema operacional Windows é estruturado e como ele carrega as bibliotecas dele. Então, vamos ver aqui, rodando no Linux. A gente vai botar para rodar lá no Windows. Então, como compila? Tá aqui os arquivos, os mesmos arquivos que nós vimos, para compilar o cliente. pcc cliente.c -o cliente. Tá? Sem erro, o GCC ele é silencioso, se der tudo certo, então não teve aviso, não teve nada, então compilou bem. Né? E GCC servidor.c -o servidor. Está criado aqui o programa cliente e o programa servidor. Deixa eu rodar o servidor. Vou rodar o servidor nessa janela aqui da esquerda. Vou botar o servidor em execução, /servidor. Né?
Bom, o servidor não dá mensagem nenhuma, a gente sabe que ele está rodando na porta 22.231. O que aconteceria se já tivesse alguém nessa porta? Ele não conseguiria iniciar, né? Então, vou botar o servidor para iniciar noutra janela. No momento que ele fizer um byte, tem que dar erro. Eu vou tentar iniciar o servidor. Tá? Então, deu a mensagem bind no socket, address already in use, ou seja, endereço já está em uso. Tá? Então, como já existe um servidor rodando nessa porta, o segundo servidor não conseguiu entrar. Né? Então, clientes utilizam porta aleatória para evitar esse problema. Então, vamos lá, vamos conectar no servidor. Deixa eu o endereço IP aqui do servidor. Então, o servidor está no endereço 192.168.0.217. Então, vou rodar o programa cliente, passar o endereço IP do servidor. 192.168.0.217. Pede o número inteiro, 34, número real, 123.4567. Uma string, uma mensagem, né? Mensagem pela rede. Então, ele bota aqui que recebeu o 192.168.0.217, o número inteiro 34, o número real e a mensagem pela rede. A versão Windows. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir um terminal que é melhor. Aqui, uma vez. Prompt do Windows. Deixa eu abrir outro prompt. Então, tá aqui outro prompt. A gente tem aqui o cliente.c, o servidor.c, não tem o compilado. Né? Vou usar aqui o deve ser mais. Compilar primeiro o cliente. Está aqui o cliente. Né? Compilar. Então, sem avisos, sem erros, compilou tudo sem nenhum tipo de problema. Pegar o servidor. Mesma coisa, mandar compilar. Também compilou, sem aviso, sem erros, tudo perfeito. A gente olhando aqui. Está lá, cliente e servidor criados. Né? Vamos rodar aqui o servidor. Opa, servidor.exe. Tá. Botei a sintaxe do Linux, tá vendo? Servidor.exe. Espero que o meu file está reclamando dele aqui. Deixa eu permitir o acesso. Né? Então, a princípio, o servidor está rodando aqui. Vou botar também o servidor lá para ver o erro também. Tá? Falha no bind, a mensagem do Windows é uma mensagem menos amigável, 10.048. Na verdade, quer dizer que o endereço já está em uso, né, que a gente não pode utilizar. Né? Vamos botar aqui o cliente. Então, deixa eu ver o endereço IP dessa máquina aqui. Essa máquina está 92180.114. Vou botar
cliente 92.168.0.114. Mesma coisa, número inteiro, 12, número real, 1.234. Outra mensagem. Então, foi para o servidor, diz que recebeu 92.168.0.114, né? E foi a interação número 1 desse servidor, né? E se eu quiser botar o Windows falando com o Linux, tem problema? Né? Problema nenhum. Né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o que o servidor do Linux está rodando aqui atrás. O Linux está na máquina 92.168.0.217. Então, aqui do Windows, né? Vou mandar conectar na máquina 92.168.0.217. Entrar com o número inteiro, botar aí 99, número real, 3.444555. Mensagem entre sistemas. Foi sem problema nenhum, né? E falou que foi interação número 2 do servidor. Então, a gente pode acessar em qualquer lugar. Aqui foi entre máquinas diferentes, né, na mesma rede, e essas máquinas podem estar em qualquer rede. Você pode botar essa máquina em qualquer lugar do mundo que vai acessar, o endereço IP ou o nome da máquina. Né? A não ser, claro, que haja problema de firewall barrando acesso. Ok? Funcionamento aí? Uma dúvida, não? Não, professor, tranquilo. Bom, então, a gente, com isso, viu como fazer com DP, com TCP, tá? Agora, vai depender de vocês pelo trabalho, e eu vou falar uma coisa com vocês, dá a impressão que é algo simples, transferir um arquivo, mas vocês vão encontrar algumas dificuldadezinhas bem pontuais. Então, o conselho que eu dou, né, mata logo esse trabalho. Mas porque vocês têm até chegar no final, vocês vão ter trabalho de várias outras disciplinas, tá? O ideal é que vocês já resolvam logo isso, já envia logo da disciplina rede, já fica livre do trabalho de redes e depois fica um tempo para o outro. Porque senão, programação tem aquela picuinha, né? Às vezes você cai num ponto, está com tempo para resolver, e aí fica nervoso aí que não resolve mesmo, né? Então, quanto mais cedo começar a fazer, melhor. Então, forma os grupos. Se tiver dúvida, pode ir perguntando também. Né? O objetivo aqui é aprender e ver o funcionamento da rede. Vocês verem que, mesmo com TCP, tem que ter alguns cuidados para fazer. Né? E tem aquela questão de que o trabalho tem que prestar atenção no seguinte, no que está escrito lá. O nome do arquivo no destino tem que ser o mesmo nome do arquivo que está na origem. Então, o protocolo de vocês tem que enviar o nome do arquivo junto com os dados do arquivo. Tá? Vocês têm que ver como é que vocês vão fazer isso. Não é difícil não, mas tem que pensar. Bom, então, deixar aqui. Para ver se tem mais algum slide. Acho que não tem mais nada, não. Não, acabou. Né? Bom, tem 1 hora de aula ainda, então a gente não vai parar agora. Né? Vamos continuar vendo aí o que a gente faltava ver. Né? Deixa eu abrir aqui o outro. A não ser que alguém queira falar alguma coisa agora. Não, por mim tá tranquilo. As dúvidas vão surgir quando eu estiver fazendo, né? Não, aí vai perguntando, né? Não precisa também. Tá? Qualquer coisa é só perguntar. Deixa eu pegar aqui, então. Me dá só um minutinho para que eu consiga me lembrar onde eu parei, que está anotado aqui, tá? Só vou começar no lugar certinho, para não nem começar à frente nem atrás. Aqui o último tópico que a gente viu foi de comunicação entre processos. Tá, então a gente começou com a camada de aplicação e viu comunicação entre processos, beleza. Camada de aplicação, princípio de comunicação rede, comunicação entre processos. Tá, então vou voltar a esse ponto que a gente viu por último.
Mas, na verdade, a gente já viu isso daqui, né? Essa parte de comunicação entre processos. Vamos voltar lá. Então, aqui é... Só lembrando, né? Essa aqui foi o que a gente viu antes, vi a parte do DP e de TCP, né? Essa aqui é uma imagem do livro do Kurosu. Ele até bota: um processo envia e recebe mensagem através de uma interface de software denominada socket. Tá? Na verdade, não existe só socket, tá? Existem outros tipos de biblioteca, por exemplo, TLI é uma biblioteca mais moderna do que socket, mas socket está tão consagrado que as pessoas já colocam como se o socket fosse, como se a rede fosse socket. Tá? Mas não é, você tem outros tipos de biblioteca. Inclusive, TLI também fala com socket, não tem problema nenhum. Né? Então, a programação, né? Você tem um processo rodando numa máquina, esse processo usa a interface de socket e a interface de socket interfaceia diretamente com a camada de transporte, ou TCP ou UDP. Né? No caso do desenho aqui, está mostrando o TCP. Isso aqui nós também já vimos. Tá? Para identificar um processo receptor, duas informações devem ser especificadas, que é o endereço do hospedeiro e o identificador que identifica o processo de destino, que é a porta. Então, a gente viu isso na programação. No momento que você manda fazer uma conexão, você tem que dizer endereço IP do servidor e porta da aplicação, né, conforme está aqui. Na internet, o endereço IP é de 32 bits. Na verdade, o IPv4 é 128 bits, né? Mas a gente vamos considerar aqui, por enquanto, 32 bits. Quando a gente vê o IP, a gente vai entrar nesses detalhes das diferenças de tamanho de endereço, né? E o número de porta, que a gente também já viu aqui na prática, né? Agora a gente vai começar a entrar nos detalhes de como funciona isso. Bom, então, serviços de transporte que são providos pela internet. Embora você já tenha sofrido uma introdução no TCP e UDP por causa do trabalho, né? Vamos ver um pouco mais de detalhes sobre ele aqui. Né? Então, a internet disponibiliza dois protocolos de transporte de aplicação, UDP e TCP. Né? A gente já sabe que existem outros, né? Tem o RTP que vocês falaram, comentaram aí, tem também o RDP antigo, tá? Embora na grande maioria dos casos são usados o UDP e o TCP. Né? Uma das primeiras decisões a ser tomada ao criar uma aplicação é decidir entre usar o UDP e o TCP. Isso aqui vai impactar em todo o restante da aplicação. Né? Então, quando você vai começar a pensar na aplicação, você primeiro precisa decidir a sua estratégia. Se você vai usar o TCP ou o UDP. Porque isso vai impactar direto. Né? Por exemplo, você vai fazer uma transmissão, um streaming de vídeo. Você vai fazer um streaming de vídeo por UDP, a sua programação vai ser de um tipo. Você vai fazer por TCP, ela vai ser completamente diferente. Porque você, no UDP, vai ter que lidar com as perdas, tá? Mas você não vai ter atrasos. No TCP, você não vai ter perdas, mas você vai ter que lidar com os atrasos. Então, o enfoque da programação será completamente diferente. Né? Então, uma das primeiras coisas a ser feita quando você vai especificar uma aplicação: qual protocolo de transporte vai suportar essa aplicação? Tá? Você vê, por exemplo, aqui algumas aplicações. Né? Por exemplo, transferência de arquivos, download de arquivos. Né? Quando você faz uma transferência de arquivos, você tem a sua ideia que seja sem perda. Né? Sem perda de dados, para facilitar a sua transferência. E a vazão, nós dizemos que é uma vazão elástica. Né? Essa vazão elástica, ela varia. Né? Você não precisa amarrar uma taxa de vazão para a sua transferência de dados. O ideal é que seja o máximo possível, mas se for baixa, também aceita, né? Não tem problema nenhum. Né? Uma transferência ela não tem sensibilidade ao tempo. Né? O usuário até pode ter sensibilidade ao tempo, para ele estar ruim se está lento, mas para o funcionamento da aplicação, não importa se vai demorar muito ou se vai chegar imediatamente. Né? O e-mail ele é um tipo de transferência de arquivos. Né? Então, ele tem as mesmas características. É, é, o desejado é que não haja perda de dados, não pode haver perda de dados, na verdade. Não tem problema de vazão também, só vai acontecer do e-mail demorar mais a chegar, dependendo da vazão. E não é muito problemático, ou nada problemático, para os servidores se isso demorar. Documentos web. Né? Documentos web, no caso, são páginas HTML. Né? Também sem perda, nós não queremos que páginas cheguem com erros.
mas ela já tem a característica de que não é necessário ser tão rápida, né? Enquanto para transferência de arquivos e-mail é bom que seja muito rápido, páginas web, a página principal, né, a parte HTML é muito pequena. Então, alguns kilobits por segundo já resolve, não preciso de uma internet muito rápida, né? Já, por exemplo, telefonia via internet e videoconferência, né, é tolerante à perda. Não tem problema perder alguns pacotes, né? Se eu perco o pacote aqui em cima, eu adultero o conteúdo. Se eu perco o pacote em telefonia ou videoconferência, vai impactar um pouquinho na qualidade, né? Pode cair um pouquinho a qualidade da imagem, o áudio pode ficar um pouquinho rouco num determinado momento, mas vai continuar funcionando bem, né? A parte de áudio, de alguns kilobits por segundo até 1 megabit por segundo. 1 megabit por segundo é um excelente áudio, tá? Um áudio de 64 kilobits por segundo já dá a qualidade de voz de telefone, né? Vídeo de 10 kilobits a 5 megabits. Esse aqui depende também da qualidade de vídeo. 10 kilobits é muito pouco para vídeo, mas dá para passar vídeos de baixa qualidade. Já 5 megabits dá vídeos com uma qualidade razoável, tá? Não vai passar um vídeo Full HD, mas para videoconferência um bom vídeo. Áudio, vídeo armazenado. Esse áudio e vídeo armazenado é diferente de telefonia, internet, videoconferência, porque esse aqui nós temos a interatividade entre pessoas, os dois interlocutores falando de lados diferentes. Então, atrasos pode ser bastante ruim, né? Tanto que está aqui, sensibilidade ao tempo. É sensível ao tempo e, no máximo, décimos de segundo, tá? Mais do que alguns décimos de segundo atrapalha muito a interatividade. Já vídeo armazenado, tá, também é tolerante à perda, né, como, por exemplo, ver um vídeo de um Netflix da vida. A vazão, aproximadamente igual a essa de cima aqui, né, mas já é menos sensível ao tempo que uma videoconferência. Mas é sensível, né? O usuário também não vai querer que fique atrasando muito o seu vídeo. Jogos interativos, né? Vai depender muito do tipo de jogo, mas normalmente é tolerante à perda, né? Jogos normalmente também depende de pouca vazão, né? São poucas informações, o grosso do processamento é local, tá? É apenas informações de controle, e também aceita no máximo décimos de segundo, né? Senão pode acontecer de você estar jogando, teu inimigo já te matou e você está achando que está andando ainda, né? E, por fim, mensagem instantânea, novamente é sem perda, né? Elástico, não tem muita diferença de vazão para ele. Sensibilidade ao tempo está sim, não, né? Depende do tipo de mensagem instantânea. Se é uma conversa interativa, o ideal é que não demore muito. Se é simplesmente mandar mensagem do tipo, por exemplo, chat de WhatsApp, é sensível ao tempo, tá? Porque você está conversando com a pessoa em tempo real. Agora, se vai mandar uma mensagem do tipo SMS para uma pessoa, aí já não é sensível ao tempo. Bom, o que nós temos na internet são os protocolos TCP/UDP, né? Já falamos bastante sobre eles, né? O TCP inclui um modelo orientado à conexão, tem que conectar para transferir, é confiável na transferência de dados, né? Quando uma aplicação solicita o TCP como seu protocolo de transporte, recebe ambos, né? Tanto a confiabilidade quanto a orientação, né? O TCP também mecanismo de controle de congestionamento, tá? Isso aqui é importante para a internet. Controle de congestionamento, se uma determinada parte da rede estiver muito utilizada, muito sobrecarregada, as conexões TCP que estão passando por ali vão dar um jeito, elas vão procurar diminuir a taxa de transferência de modo a não prejudicar o funcionamento da rede, né? Isso não traz benefício direto para os processos comunicantes, mas traz um indireto, no ponto de vista de que, se todos fazem isso, vai funcionar bem para todos, né? Então, o TCP é um protocolo bem comportado, né? Já o DP, ele é simplificado, tá? Ele é leve, e é um modelo minimalista, né? Ele é muito fácil de ser implementado,
por exemplo, sistemas de boot remoto usam UDP para transferência de arquivos, né? Não usa TCP. Né? Não é um serviço orientado à conexão. Né? Então, conforme a gente já conversou, o serviço dele é não confiável e não inclui mecanismo de controle de congestionamento. Ou seja, se a rede estiver congestionada, enquanto o TCP vai estar trabalhando para diminuir o congestionamento, o TCP não vai nem perceber congestionamento, ele vai continuar prejudicando se ele estiver fazendo uso pesado da rede. Isso por quê? O TCP ele é um protocolo de estado. As entidades estão se comunicando, elas estão sabendo o que está acontecendo. O UDP, cada mensagem é independente da outra. A gente fala que é um protocolo sem estado. Então, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe os atrasos que estão acontecendo, as demoras, a vazão. Né? Então, ele não tem como tomar nenhuma providência contra congestionamento. Então, aqui exemplos, né? Correio eletrônico, acesso ao terminal remoto, que é o Telnet, protocolo web, transferência de arquivos, né? Multimídia de fluxo contínuo. Normalmente, tudo isso usa o TCP. Tá? O YouTube, por exemplo, usa o TCP. Né? Telefonia por internet, né? Normalmente usa o UDP ou TCP. A maioria delas usa o UDP. Vamos falar aqui agora sobre algumas aplicações, tá? Vamos estudar o funcionamento de alguns tipos de servidores, tá? Para a gente ver o formato de cabeçalho e tudo mais. Né? Então, a gente vai ver basicamente aqui o servidor web, o servidor FTP, o servidor DNS, né? E o servidor de e-mail. Bom, web. Né? Algumas características da web. Né? Então, o web é a estrutura que permite acesso a documentos vinculados, espalhados por milhares de hospedeiros da internet. Né? Então, uma frase aí tradicional. Tá? Basicamente é o seguinte, ele começou no CERN em 1989. Tá? Esse CERN era a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Tá? Qual era a característica do CERN na década de 1980, 1990? Eles concentram pesquisadores do mundo inteiro e, na época, cada pesquisador levava o seu tipo de computador, né, as suas informações, né, e sistemas bastante heterogêneos, com pouca comunicação entre eles. Né? Então, o pessoal do CERN resolveu desenvolver um sistema onde eles pudessem publicar aquilo que estavam fazendo, de modo a ficar disponível para os outros. A ideia original foi um arquivo texto, né, nada gráfico, um arquivo texto, e nesse arquivo texto eles colocariam uma informação daquilo que estão fazendo. Então, eles escreveriam o que eles estavam fazendo, aí botaria assim, mais detalhes, clique aqui. Se clicasse em cima, quando clica aqui em cima, abre um outro documento. Nesse próprio documento, uma série de inscrições, o próprio documento falava assim, mais informações sobre esse assunto aqui. Aí, se clicasse aqui, abre o outro documento. Até então, a gente não tinha muita coisa de hipertexto na época. Ô, professor, Oi. eu acho que só o senhor consegue botar o Gustavo. Vamos Só pegar porque aqui, você é administrador. Vou fazer aqui. Opa, pera, fui no lugar errado. Vai deitar lá, ó. Ali, ó. Deita aí. Tá, pronto. Foi. Bom, então, essa era a ideia. Se alguém fala assim, pega uma figura aqui, né, que quisesse imagem no texto. A imagem não aparecia nesse sistema antigo. Era um link para uma imagem, aí você clicava em cima, aí tinha o apontamento para o arquivo da imagem, você fazia o download e depois via. Então, um troço bastante arcaico, né, aquilo que foi criado no CERN. Né? Só que em poucos anos, né, deixou de ser aquele meio, né, de distribuir dados técnicos, que era só do CERN. Isso caiu na internet, né? E muitas pessoas começaram a considerar isso como sendo a internet. Né? Fala assim, a minha internet não está funcionando. Na verdade, não está funcionando, é o web. Tá? A internet é bem mais. Né? Então, nasceu como esse sistema? Da necessidade de fazer que o grupo de cientistas trocasse informações. Né?
Então, essa proposta inicial para o Mate surgiu em março de 1989, né? Foi quando foi lançado a primeira versão, né? Um primeiro protótipo em modo texto, 1 ano e meio, foi lançado 1 ano depois, 1 ano e meio depois. Tá? Em dezembro de 1991, tá? Foi feita uma demonstração na Conferência de Hipertexto de 1991. Aí foi um grande sucesso lá, desse sistema. Né? E em 1993 surge a primeira interface gráfica, tá? Que foi chamada de Mosaic. Então, foi o primeiro navegador que a gente chama, né? Na época era browser, né? Hoje em dia a gente chama de navegador, né? Para utilizar a internet. Tá? Então, em 93 que começa a web por interface gráfica. Bom, então, uma página web, né? Que é o documento web, é constituído de quê? Né? De uma série de objetos. Um objeto ele pode ser um arquivo HTML, normalmente HTML. Né? Então, geralmente, o arquivo base é um arquivo HTML, e esse arquivo HTML contém uma série de referências. Tá? Essas referências podem apontar para imagem, para applets, tá? Para clipe de vídeo, um monte de coisas. Tá? Hoje em dia, existe uma infinidade de coisas que a gente pode colocar na web. Né? Então, a maioria é constituída por um arquivo base HTML, com objetos referenciados. Né? O arquivo HTML referencia outros que a gente chama de URL. Vocês já devem ter ouvido falar em URL. Né? URL é Uniform Resource Locator, né? É localizador uniforme de recursos, que é um endereço de um recurso. Né? Por exemplo, né? http://www.gnu.org, graphics, né? Aí tem aqui Hackert, GNU, Transp, Small.png. Né? Então, isso aqui é uma URL que normalmente ela é composta de dois componentes. Tá? Na verdade, três. Tá? Mas vamos lá. Quais são os dois componentes? O nome do servidor, né? E o caminho dentro do servidor. Né? Então, essa primeira parte aqui identifica em qual máquina está a informação e dentro dessa máquina a informação encontrada. Eu falei que, na verdade, três, porque oficialmente também se considera o primeiro campo, que identifica o protocolo, como sendo um dos componentes. Mas a URL em si, você pode dizer que são dois campos. Bom, a web utiliza como protocolo o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, né? Protocolo de transferência de hipertexto. Né? O HTTP, né? É o protocolo da camada da aplicação da web. Tá? Ele é definido no RFC 1945 e no RFC 2216. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio. Espera aí. Então, no Google, você bota aqui, ó, RFC Index. Você vai ter vários locais, tá? Os índices da RFC, por exemplo, aqui, ó, www.ietf.org, que é o órgão responsável pelas RFCs. Você clica nele, você vai ter aqui um índice. Esse aqui não está muito legal, não. Vou pegar o primeiro. A lista de todas as RFCs que existem. Né? RFCs são documentos oficiais na internet. Né? No caso aqui, né? Está falando o protocolo HTTP definido nas RFCs 1945 e 2616. Então, se você ver aqui na 1945, está aqui, ó, a RFC que descreve o protocolo Hypertext Transfer Protocol. Vou aumentar aqui a fonte. O micro deu uma segurada agora aqui.
Tá gostando de mim, não, tá? Então, 1945 é a RFC que descreve o HTTP. Se eu fechar aqui o Linux, que tá pesando muito na máquina. Aí vai ficar melhor da gente trabalhar. Então, aqui o RFC 1945. Se eu clico em cima dele, ele me abre a especificação do protocolo HTTP. Então, aqui eu posso baixar a especificação em vários formatos. Vou pegar aqui HTML mesmo para a gente poder ver aqui. Aqui está o documento que descreve o protocolo HTTP. Tá? Como ele funciona, tudinho, tudo que ele é e tudo que ele não é. Então, como qualquer protocolo, todos os protocolos oficiais da internet são descritos por meio de uma RFC. Tá? Então, descreve formato de mensagem. Quer saber como funciona o HTTP? Está aqui. Então, as RFCs são documentos oficiais que descrevem o funcionamento de um protocolo. Ele é executado tanto no cliente quanto no servidor. Então, está aqui um PC executando o Internet Explorer, um Linux executando o Firefox. Os clientes mandam uma requisição HTTP e o servidor manda uma resposta HTTP. E faz, na verdade, a transferência dos dados. Tá ok isso aí? Bom, o HTTP ele usa o TCP, então o HTTP ele funciona sobre o TCP. O TCP já dá para ele a confiabilidade. O cliente HTTP inicia uma conexão TCP com o servidor. Os processos do navegador e do servidor acessam o TCP pelas interfaces socket, então, tal qual a gente viu a programação. Como o HTTP usa o TCP, ele não precisa se preocupar com dados perdidos, como recuperar, como reordenar. Então, o próprio TCP faz tudo isso para ele. E o funcionamento do HTTP é exatamente como está aqui. Um cliente envia uma requisição, o servidor envia uma resposta. Encerrou, encerrou. Não tem mais nada entre eles. Por isso que ele é considerado um protocolo sem estado. Ele não guarda informações. Isso simplifica bastante o protocolo dele. E dá para ser feito com bastante simplicidade, porque o TCP já é um protocolo de estado. O TCP já guarda o estado da conexão. Então, o HTTP pode ser simplificado por isso. Bom, o web usa aquela arquitetura que a gente viu, que é uma arquitetura cliente-servidor. Então, o servidor web está sempre em funcionamento, tem sempre o endereço IP fixo, e pode atender requisições de milhões de navegadores diferentes ao mesmo tempo. Claro que, para isso, precisa de uma boa máquina servidora. Acho que não está aqui, mas o TCP, o TCP não, o HTTP, ele aguarda por conexões na porta 80 do TCP. Então, todo servidor web está na porta 80. Dependendo da aplicação e como ela está sendo usada, pode fazer uma série de requisições. Agora, existem dois tipos de transição, de requisição que pode ser feito. Então, o HTTP ele pode funcionar com conexões que são chamadas persistentes, persistentes ou não persistentes. A não persistente melhor dizendo, a persistente é padrão. É que todas as requisições e respostas devem ser enviadas por uma mesma conexão TCP. Ou seja, você estabelece uma conexão TCP, nessa conexão você envia uma série de requisições para o servidor responde tudo pela mesma conexão. Agora, se o cliente prefere fazer uma série de requisições diferentes para solicitar as várias informações que ele precisa, se ele abre várias conexões, a gente diz que está tendo conexão não persistente. O servidor ele vai trabalhar com os dois tipos de conexão. Cabe ao programador do navegador, o programador do browser, escolher qual que ele quer trabalhar.
Como é o formato da mensagem HTTP? Bom, o cliente se conecta no servidor. Tá? Então, nessas fases, nós temos aqui cliente, servidor. O cliente solicita uma conexão, o servidor aceita a conexão. Então, está estabelecida a conexão. Uma vez estabelecida a conexão, o cliente começa a mandar uma série de caracteres para o servidor. Então, um fluxo de caracteres. Esse aqui é um fluxo padrão, né, de uma requisição de um cliente. Ele manda uma série de linhas. Na primeira linha, cat, software/software.html, http/1.1. Essa linha aqui está dizendo que get é uma solicitação. A gente vai ver aqui, existem alguns tipos de solicitação. No próximo slide a gente vai ver. A solicitação get é solicitando um objeto do servidor. Está dizendo que está no diretório software. E dentro do diretório software é o arquivo software.html. Não precisa botar o endereço do servidor, porque já está conectado no servidor, então já sabe quem é o servidor. Tá? Porém, ele pode botar aqui embaixo um campo chamado host, aqui, por exemplo, www.gnu.org. Por que botar isso aqui se ele já está conectado no servidor? Né? Um único servidor web ele pode estar respondendo por vários domínios. Né? Então, o servidor web ele pode estar respondendo, por exemplo, por domínio gnu.org. Ele pode estar respondendo pelo domínio fsf, por exemplo, .org. Então, você, quando conecta num servidor, né, o servidor ele tem o domínio padrão dele. Vamos supor que o domínio padrão seja o FSF. Quando você manda pegar software/software.html, ele vai buscar dentro de FSF. Porém, quando você fala que o seu host é esse, ele já procura no host virtual GNU. Né? Connection close vai fechar a conexão. Né? User agent está dizendo quem é o navegador que está fazendo a consulta. Com isso aqui, o servidor ele pode montar uma página específica para o navegador. Né? Isso aqui é bastante utilizado, por exemplo, se você estiver usando um computador, ele fornece a página um tipo. Se você estiver usando um celular, ele fornece uma página montada de forma diferente. E o outro comando que pode ser mandado, accept language. Tá? O cliente diz qual é o idioma que ele tem preferência. No caso, ele está pedindo páginas em PTBR. Se tiver a página em português, o servidor vai mandar em português. Senão, ele vai mandar na página que tem. Né? Então, uma série de informações que são mandadas. Né? E no final, tá? É enviado uma linha em branco, tá? Para dizer que está pronto para receber os dados. Né? Então, a informação será transferida. Então, isso aqui é uma linha típica de comunicação de uma requisição HTTP. Você repara que não existe um formato fixo de mensagem, como a gente fez no nosso programinha, uma estrutura fixa. São várias linhas de texto com tamanho variável com uma série de comandos. E o servidor vai aceitando esses comandos e interpretando esses comandos. Então, o método que a gente viu lá no caso get, né? O get ele solicita a leitura de uma página web. Né? Mas existem alguns outros tipos de solicitações. Tá? Por exemplo, a solicitação head, que ele pega somente o cabeçalho da página web. Ele pode não querer a página inteira. Então, ele vai só pegar o campo de cabeçalho do HTML e mandar. Né? O put solicita o armazenamento de uma página web. Então, você pode colocar uma página no servidor com o comando put, se tiver autorização. Né? O post acrescenta um recurso. Né? É bastante comum você usar post, por exemplo, quando você preenche um formulário. Quando você preenche o formulário e manda enviar, né? Ou então, quando você vai fazer uma transferência de arquivos, o post é utilizado para mandar isso para o servidor. Tá? Embora o formulário também possa ser feito com GET, tá? O recomendado é o post. Você pode apagar uma página do servidor com o comando delete, né? Novamente, se tiver permissão. Né? E link é um link para conectar dois recursos ou desfazer uma conexão, né? Fazer a linkagem entre recursos. Tá? O objeto é identificado no campo URL, né? Que a gente viu da mensagem aqui na frente. Ô, professor, Oi. o que seria uma página Apache?
Eu já utilizei. O que seria uma página web? HTTP normal? Na verdade, página Apache é até meio errado falar, né? Porque a Apache é um servidor web, né? Durante muitos anos, ele foi o principal servidor web da internet. Tá? Ele respondeu e O durante pessoal muitos anos. hospedava nele as coisas. É. Ah, entendi. Hoje em dia ele já perdeu espaço, tá? Eu não sei dizer exatamente não, mas há um tempo atrás, tipo assim, 3 anos atrás, pelo menos 60% dos sites eram Apache, porque o Apache ele é muito completo, ele é muito confiável, ele é gratuito, né? Ele é leve, né? Mas Entendi. surgiu um outro tipo de servidor chamado Nginx, que é um servidor russo, tá? E esse Nginx, o que aconteceu com a Apache? Apesar de ser leve, ele cresceu muito, teve uma série de complicações, né? E continuou Entendi. leve, mas não tão leve quanto sempre foi. E muitas empresas, muitas organizações não têm serviços tão pesados assim na internet. Então criaram um servidor chamado Nginx, que esse servidor ele começou a ser muito utilizado nessas empresas que têm páginas mais leves. Ele exige Ok, vale menos. mais a pena utilizar, né? Assim, vamos falar assim, em termos de custo-benefício ficou melhor, né? Não em termos de custo da aquisição do servidor, porque os dois são gratuitos, tanto o Nginx quanto o Apache. Mas você precisa de máquinas menos possantes para fazer a mesma coisa com o Nginx do que você faria com a Apache, né? E é um bom servidor, tão seguro quanto a Apache. Mas página Apache é uma página web que está hospedada na Apache, né? Não... Entendi. É porque eu já tinha ouvido falar Apache, eu fiquei tipo. É. O Apache ele tem uma história interessante, tá? Que essa história eu li no site do Apache, tá? Então, assim, se alguém mentiu, foram eles mesmos. Mas o primeiro servidor web, eu não estou lembrando o nome, mas se não me engano era NCIS, NKIS, tá? E esse servidor ele tinha uma série de problemas, tá? E começaram a criar patch, né? Patch é conserto. Tá? Começaram a criar uma série de patches por NKIS. Eu acho que é isso, tá? Mas eu não tenho muita certeza não, tá? Acho que era esse aqui. Mas eu não tenho muita certeza não, tá? Foi muito antigo isso, né? E aí fizeram patch para ele, uma série de patch, uma série de correções. Aí alguém teve a curiosidade de ver, tá? De todas essas correções que aplicaram em cima dele, o que é código original e o que é conserto? Descobriram que não sobrou nada do código original, que todos os consertos sobrescreveram todos os códigos originais. Tá? Então, reestruturaram esses consertos todos no arquivo único, e aí chamaram de APatch, abreviação de Another Patch, né? Outro conserto. Ah, entendi. Né? Os caras consertaram tanto que o código perdeu a origem. Virou só o conserto. E aí resolveram mais tarde, né, por questões até de apoio à tribo Apache nos Estados Unidos, passar por dificuldades, botaram no final, eles botaram a penazinha Apache e chamaram de Apache. Tá? Mas ele nasceu com o nome Apatch, né? Another Patch, um novo conserto. Se é mentira, culpa é eles, tá? Isso eu li na página deles. Entendi. Bom, então vamos lá. Então, exemplo de mensagens, claro, né? O Apache é tirar o T também, tá? Deixa eu tirar o T e ficaram com E no final, aí ficou Apache. Né? Até porque foneticamente é bem parecido, né? Apatch, Apache. Bom, aquilo lá foi requisição HTTP, né? Então, aqui é o navegador solicitando um objeto, o navegador solicitando uma página, e aqui é o servidor respondendo, né? Quando o cliente solicitou, o servidor responde 200 OK, 200 OK que a página existe, tá? Vocês já devem conhecer, né? O código de quando a página falhou, é o código 404. Então, muita gente fala assim, pô, erro 404. Às vezes nem sabe o que é isso, né? 404 é o código HTTP para dizer que a página não existe. Né? Connection Close Não é encontrado? Eu errei. não encontrada, não existe, né? É que se não existe, ele não encontrou, né? Ah, entendi. Então, vai informar a data da página, não a data de hoje, mas a data em que a página foi criada, né?
vai dizer quem é o servidor. No caso aqui, o servidor é o Apache 2.2.3, que está na máquina Linux CentOS. Né? Aqui a data de criação, aqui a data de última modificação. Né? Caso tá mesma data. Não, então não me enganei aqui. Então aqui deve ser a data de hoje. A data de última modificação é essa aqui, tá? Content length é o tamanho da página, content type é o tipo da página. Isso aqui é um tipo chamado tipo MIME, tá? Ou em inglês MIME, né? O tipo MIME é uma forma padrão de transferência de arquivos. Então você pode ter, por exemplo, MIME áudio barra MP3, vídeo barra MP4. Então aqui na frente é o que é e aqui o formato do conteúdo. Depois do content type começa uma sequência de bytes com informação. Tá? Como a ordem é fechar, vai ser encerrado no final a conexão e vai ser encerrado. Tá? Então, a conversa num servidor com o cliente é textual. Tá? E o cliente vai recebendo esse texto, depois do content type ele vai saber, agora começa a transferência. Então, o cliente vai considerar como dado efetivamente transferido o que está daqui para baixo. Questão de cookies, né? Está muito na moda hoje. Né? Antigamente, todos os servidores usavam cookies à vontade. Agora, com a Lei Geral de Privacidade de Dados, eles têm que informar. Né? Aí fica... A gente vai entrar na página e falar, nós usamos cookies, né? Se não avisar, pode ser processado. Né? O que é cookie? Né? Cookie em inglês é biscoito. Né? Então, cookies são os biscoitinhos que são deixados na sua máquina. Tá? A ideia do cookie é que o servidor ele possa ter noção daquilo que você fez no passado. Né? Vamos supor, você entrou numa loja, aí você viu nessa loja, você viu que você... Essa loja que você olhou determinada bermuda, viu uma camisa, viu um tênis, tudo aquilo que você viu. Tá? A loja não sabe quem é você. Tá? Mas como você entrou com o navegador, ela gera um número, o servidor gera um número, ele armazena esse número no seu computador. É um número bem pequenininho, é pouca informação. Ele não vai colocar no seu computador tudo aquilo que você fez na loja. Tá? O que ele coloca no seu computador é apenas uma forma que ele te identifica na loja. Tá? Então, aí botou lá, por exemplo, o cookie, aqui um exemplo, 8.734. Né? Então, você entrou lá, ele botou o cookie. Beleza, quando você entra de novo, quando você estabelece uma nova conexão, o seu servidor ele envia um novo cookie para você. Desculpa, novo não. O seu navegador envia o cookie que está na sua máquina para o servidor, que é um número. O servidor vai consultar no banco de dados, ele não fala, o que esse cliente já viu aqui? E ele vai te fazer ofertas de acordo com o que você visitou no passado. O Felipe está perguntando que tem site que pede permissão de cookie e dizem que melhora a navegação. Se é verdade. Assim, é verdade no sentido de que ele vai poder personalizar de acordo com aquilo que você já fez. Tá? Não é que vai funcionar melhor a navegação. Tá? Mas se você já passou por lá e o site já tem um histórico do que você fez, ele pode te oferecer coisas melhores, de acordo com o seu perfil. Né? Se você quer entrar sem perfil nenhum, sem que ele saiba, não seria melhor para você. Né? Mas o cookie ele é apenas um pequeno número que ele coloca na sua máquina. Né? A pessoa fala que é invasão de privacidade, não sei o quê. Eu, particularmente, né, não vamos dizer que não é. Mas eu acho que é um exagero um pouco forte. Né? Você entrou lá, ele viu o que você fez, ele colocou um número no seu computador para poder continuar, ele não está, na verdade, coletando seus dados. Ele está vendo aquilo que você fez no próprio servidor dele. Né? Formalmente, até poderia ser uma invasão de privacidade, mas a ideia aqui não é ficar... Ele não está coletando o seu CPF, não está coletando o seu e-mail, né? Ele está te identificando. Bom, a maioria dos sites comerciais utiliza cookie. Né? A maioria. Né? Porque ele traz uma série de informações. Além do que, lembra que o HTTP ele é um protocolo sem estado, você está interagindo, o HTTP não sabe aquilo que o cliente está fazendo. Então, você pode, na sua aplicação, na aplicação de um sistema web, monitorar o que o cliente está fazendo e ter um estado. A melhor forma de monitorar é por intermédio de cookie.
sobre cache web, servidor proxy. Tá? Antes de entrar no texto, vou comentar aqui para quem não sabe o que é um cache web ou quem não sabe o que é um servidor proxy. Tá? Eu vou botar aqui um desenho de uma rede, que é um desenho de uma rede a nível comercial, uma rede a nível empresarial, tá? Não uma rede doméstica, embora possa fazer também na rede doméstica. Né? Uma rede de uma empresa, a empresa tem uma série de computadores nessa rede. Né? E tem uns sistemas que rodam aqui dentro. Se essa empresa se ligar à internet de qualquer maneira, né, vai permitir que essas máquinas se conectem à internet como elas queiram e também permite que acesso à internet ocorra na rede interna. Então, o comum é as empresas colocarem um tipo de servidor, que é chamado um servidor firewall, né, que a função dele é criar uma barreira entre a rede interna e a rede externa. Para passar pelo firewall tem que estar autorizado. Né? Então, o firewall normalmente ele é feito de forma que solicitações que venham da internet para a rede interna batem no firewall e se perdem. Não consegue passar. E só passa pelo firewall serviços muito bem definidos. O acesso à web, por exemplo, tá? É um acesso meio complicado. Se você deixar cada um fazer o que quiser, você daqui a pouco está acessando sites de pirataria, a empresa pode responder por essa pirataria, a empresa não quer acesso a conteúdos pornográficos, por exemplo. Então, mais um firewall ele é um equipamento de rede que ele não é muito bom em filtragem de protocolo. Tá? Normalmente ele é muito bom em filtragem da camada de rede e camada de transporte. Então, cria-se um servidor, que é um servidor proxy web ou um servidor cache web. Né? Então, esse aqui é um servidor proxy, onde se eu tenho um computador e eu quero acessar a internet, eu não consigo, o firewall não vai me deixar acessar a internet. Porém, se meu computador acessa o proxy, né? O proxy ele tem autorização de passar pelo firewall, o proxy acessa o servidor que está lá na internet, o servidor responde ao proxy e o proxy me reenvia isso. Então, o proxy ele fica no meio do caminho, né? Gerenciando todas as conexões que tem com a internet. Ô, professor, Oi. mas se eu não me engano, tipo assim, eu já fiz técnico e no laboratório do técnico, o computador tinha muito, como é que se fala? Muito proxy, né? Pode-se dizer. Que proibia a gente, tipo assim, de acessar um monte de site que não tivesse na lista deles, entendeu? Aí a internet ficava muito lenta. É por causa do proxy ou é por causa de aplicativos de controle da máquina? Mas pode ser um monte de coisa, né? Mas normalmente, a gente vai ver até o porquê aqui, tá? É que eu achava que era o proxy, né? Que você abre a internet e ficava rodando, e, pô, era um i7 com um monte de coisa, entendeu? E não era pra acontecer isso. O proxy, normalmente, ele faz o acesso ficar mais rápido. Tá? Sério? Ah, então não era isso, não. Não, normalmente. Tá? Uhum. Mas se você for ver o problema que tinha uma série de listas, quando você coloca listas de controle de acesso no proxy, isso tem que ser muito bem colocado. Se você, por exemplo, o Squid, que é um dos principais proxies que existem, né? Se você botar lista em modo textual no Squid, cada vez que alguém fizer um acesso à internet, ele vai ter que varrer essa lista textual. Se você está tendo muito acesso concorrente, ele vai estar lendo isso várias vezes em paralelo. E isso Não, vai que eles fazer... explicavam que como é, tipo assim, um site que nunca foi visto, eles meio que mandavam autorização para uma permissão para a empresa, entendeu? Isso, não, Responsável. tudo bem. Mas aí seria, nesse caso, um site específico. Mas para ficar lento, se você tem listas em modo texto, pode ficar lento. Ah, que Principalmente toda se vez que só acessar vai ter que fazer a leitura de cada um, né? vai ter que passar pela lista de verificação Entendi. se autoriza ou não. Né? Porque essa lista ela tem que ser convertida para um formato binário e aí você carrega esse formato binário. Muita gente usa a forma padrão, que é a forma textual. Isso aí sobrecarrega o processamento da máquina e acaba ficando mais lento. Então tem que Entendi. Que ainda saber tem que configurar traduzir adequadamente. para voltar, entendi. Se você fizer em formato binário, ele vai criar uma árvore binária balanceada, né? Uma bitree, a busca vai ser mais rápida, vai acelerar muito. Né? Mas a Entendi. princípio a ideia dele é ser mais rápido. Tá? Ser mais rápido por quê? Vamos supor que ele seja uma máquina rápida. O cliente solicitou acesso à internet. Na verdade, bateu na mesma hora ele vai enviar. Então não teve
muita perda de desempenho. Aí veio a resposta, ele deu a resposta para o cliente. Tá? Mais adiante, esse cliente aqui pede a mesma coisa que o anterior pediu. Já está na cache, ele não vai mais buscar na internet, ele responde de imediato. Né? Então, conforme ele vai usando, se os clientes estão acessando mais ou menos as mesmas coisas, o acesso começa a ficar muito mais rápido. E você diminui o seu tráfego na internet. Por isso que ele é chamado de cache web. Ele faz uma cache de páginas web. Né? Então, ele não só faz a filtragem, como ele faz cache. Por isso que ele chama rápido. Normalmente, um proxy bem configurado deixa um acesso à internet bem mais rápido. Mas mal configurado pode ficar lento. Então, o cache web, né? Ele é uma entidade de rede que atende requisições HTTP. Né? Ele tem um próprio disco que ele faz armazenagem e cópia dos objetos recentemente requisitados. Funciona como um cache, acelerando o acesso. Né? Vou citar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa determinada universidade, tá? Eu trabalhava na administração da rede dessa universidade, e na época isso foi mais ou menos 1994. Nem tinha internet oficial no Brasil ainda, tá? Era muito raro os lugares que tinham internet. E a gente já tinha um link de acesso à internet. Tá? O nosso link de acesso à internet, se não me engano, era 1 megabit por segundo ou 2 megabits por segundo. Tá? E a universidade inteira compartilhava esse link. Era muito lento o nosso acesso à internet. Aí a gente resolveu botar um proxy na época. Aí colocamos um proxy. E eu me lembro que nós fizemos o teste com a página do Globo. Então, quando nós colocamos o proxy no ar, a primeira página que a gente acessou foi o Globo. Né? E claro, né, imagina 1 megabit por segundo, uma página de um jornal com um monte de fotos. Né? Aliás, desculpa, não era o Globo não, porque o Globo não tinha internet. Foi na página, no jornal americano, acho que era o New York Times. Isso, foi o New York Times. Tá? A gente buscou a página do New York Times. O primeiro acesso à página do New York Times foi aquela demora para carregar, né? Traz imagem por imagem naquele concorrendo no site. Então, demorou a carregar. Quando acabou de carregar, a gente foi noutra máquina, que estava no mesmo proxy, e pediu de novo a página do New York Times. Entrou instantaneamente, tá? Porque o acesso foi todo local. Então, a ideia do proxy é essa. É armazenar as informações localmente e, com isso, acelerar o acesso. Né? Entendi. Bom, então, o navegador, por exemplo, de um usuário, ele pode ter configurado de modo que todas as requisições sejam dirigidas ao cache web. Né? O ideal é isso. Né? Então, o navegador faz o quê? Ele estabelece a conexão TCP com cache, conforme a gente viu. Né? O cache verifica se tem uma cópia armazenada localmente. Se tiver, ele envia para o cliente. Tá? Se não tiver, ele envia uma mensagem ao servidor, né? E o servidor responde e ele guarda uma cópia localmente. Bom, então pode reduzir substancialmente o tempo de resposta, né, para requisição, né? Principalmente se o acesso à internet não for dos mais rápidos. Né? Quer ver um troço que acelera bastante? Quando você vai fazer atualização de Windows. Né? Você tem uma rede com 500 máquinas e sai uma atualização nova. Todas as 500 máquinas vão atualizar. Você imagina se elas atualizarem por um proxy ou não atualizarem por um proxy. Né? Se você atualiza por um proxy, a sua rede vai fazer o download da atualização uma vez. Se você não tiver um proxy para atualização, você vai fazer 500 vezes o mesmo download, uma para cada máquina. Daí uma rede com 500 máquinas é uma rede muito comum, tá, em redes empresariais. Também pode reduzir de forma substancial o tráfego do enlace, né? Claro, se não está acessando a internet, diminui bastante. Né? E reduz o tráfego da internet como um todo. Então, se todos usam proxy, fica melhor para todos. O Felipe está perguntando se também tem na UVA. Tem. Tá? A Veiga tem proxy. Tá? Tem que ter. Toda organização assim que tem muitas máquinas, principalmente laboratórios, tem que ter proxy. Não só por segurança, né? Segurança e cache. E por fim aqui, que a gente chama de GET condicional, né? Lembra que GET é para solicitar uma página web. Né? O que é o GET condicional?
Imagina o seguinte, você solicita uma coisa para o proxy, o proxy tem aquela coisa na cache. Né? Ele diz para você que já tem na cache. E se o que ele tem está desatualizado? Né? Como ele está no meio do caminho, você solicitou para o proxy recebe, ele fala, eu já tenho aqui, ele te responde. Porém, lá no servidor, o servidor já atualizou aquela página. Né? Como é que fica a situação? Né? Então, normalmente, o servidor proxy ele faz o chamado GET condicional. Né? Quando você solicita, ele faz o GET, mas dentro, junto daquele cabeçalho que nós vimos que envia, ele envia uma linha que é chamada if modified since. Então, ele olha aqui, ó, a versão que eu tenho é de tal data e hora. Ele manda para o servidor, me manda a página se ela foi modificada desde tal. Se ela não foi modificada, o servidor informa para ele que não foi modificada. E ele responde rapidamente, já que isso é uma transferência muito rápida, são pacotes muito pequenos. Né? Já se a página foi modificada, aí o servidor responde para ele a página, ele atualiza na cache dele e ele dá a versão atualizada. Né? Então é importante esse GET condicional, que é para o servidor proxy estar sempre com a informação atualizada. Bom, então, né? Quando vai pegar, por exemplo, diretório fruta, qi.gif, né? Ele manda if modified since. Se não tiver sofrido a alteração, então responde com uma mensagem contendo o corpo vazio. Né? Então ele responde corpo de mensagem vazio, ou seja, está atualizado. Então, beleza. Se não tivesse atualizado, responderia com o kiwi que foi solicitado. Ok, gente? Funcionamento aí? Passou 4 minutinhos aí. Ok, ok. O próximo assunto é transferência de arquivos. Né? E na semana que vem, então, a gente vai ver o protocolo FTP, que vai tratar de transferência de arquivos. Né? Vou puxar aqui uma listagem para me garantir. Ô, professor, posso fazer uma pergunta só relacionada aqui à internet aqui de casa? Claro? Você sabe dizer se está tendo algum problema com o roteador TP-Link? Porque o que está Problema? acontecendo? Tipo assim, de um dia para o outro, o sinal 2.4 gigas, sinal 2G, ele, tipo assim, parou de funcionar entre aspas. Porque quando eu acesso o roteador, diz que ele tá ligado, a frequência de rádio dele tá ligada, normal, tudo funcionando perfeitamente. E a 5G tá a mesma configuração, funcionando normalmente, entendeu? A 5G funciona e a 2G não. Aí eu formatei, aí não funcionou manualmente. Aí fui acessei ele por fio e formatei de fábrica e continuou com o mesmo problema. Aí Aí tem que ver que, na verdade, o TP-Link tem vários modelos. Né? Aí teria que pesquisar se algum modelo em particular não tem problema. Eu não me lembro exatamente do TP-Link, mas nos fóruns da internet tinha algumas pessoas reclamando de alguns modelos de roteador, não de fabricante, alguns modelos, mas a maioria das reclamações acho que era até o contrário. Não, era assim mesmo, que não segurava o 2.4G. eu Né? também dei uma olhada no fórum, eu perguntei pro senhor que eu pensei, pô, que o pessoal mesmo no fórum questiona e ninguém responde. Aí eu não. Porque isso depende da TP-Link descobrir o erro, né, e fazer o reparo. Ah, entendi. Tá, eu sei que assim, mas o problema, né, o grande problema disso é que o erro pode ser de firmware, aí é tranquilo, né? Agora o problema pode ser até no próprio hardware de 2.4 GHz, né? Aí nesse caso não tem jeito, aí é só trocando o roteador. Entendi. Agora é só esperar então para ver o que a TP-Link vai falar, né? Mas realmente não é exatamente, é o modelo, né? É que eu achei até estranho que o normal que acontecer é o 5G, que é o mais atual, né? Dá problema, né? Ou mas então mesmo assim, você reinicia e rodar. é, Mas nem assim. Aí o não- interessante é, porque o 2G tá funcionando no meu cabo LAN. Que a internet do meu PC é conectada via cabo LAN. aham. Aí tá informando aqui no meu PC, tipo, Wi-Fi 2G. Mas Mas se não tá por libera cabo, ele o não, ele Wi-Fi. não vai usar, né? Se tá por cabo, ele vai usar o Ethernet mesmo. Aí Uhum. ele bota isso, mas na prática não está usando, né? Ah, entendi, Assim, entendi. ele mantém uma conexão paralela sem fio para se cair com fio, mas ele vai já Entendi, pela com fio. Né? entendi.
E o TP-Link é um bom equipamento assim, doméstico, né? Para uso pessoal. Ele é um bom Uhum. equipamento, né? Mas, às vezes dá azar. Às vezes a pessoa dá azar. Então agora esperar. Brigadão, professor. Né? A aula foi show aí, brigadão. Essa matéria eu acho bem na moral, cara. Eu gosto dela. Acho bem interessante. Que bom, né? Que bom. Um abraço aí. Bom final de semana. Tem alguém mais que tem alguma dúvida aí? Então, vou encerrar a gravação, né? Qualquer coisa, quem quiser falar, eu estou aqui no tempinho. Né? Um abraço para vocês aí e boa semana. Então, encerra aqui.